Eu mostrei para vocês a leitura de duas cartas com tarô, né? Eu usei o tarô mitológico. Agora eu vou fazer um exemplo de leitura de duas cartas com baralho cigano. Diferente do tarô, que são 78 cartas, o baralho cigano tem 36 cartas. E o simbolismo do baralho cigano, ele é muito mais direto do que o simbolismo do tarô, tá? O tarô tem toda uma questão hermética, esotérica no tarô. O baralho cigano, que também tem uma questão espiritual importante, porque a cultura cigana é uma cultura espiritualizada, mas a simbologia do baralho cigano ela é mais direta. Você abre as cartas, você bate o olho e a resposta vem com muito mais rapidez. E aí eu vou dar alguns exemplos de tiragens com duas cartas apenas. Como eu falei para vocês, a tiragem de duas cartas é muito boa para respostas, para responder perguntas do tipo sim e não. Então vamos imaginar alguns exemplos de perguntas e vamos ver que respostas aparecem na jogada. Uma pergunta que a pessoa pode fazer é o seguinte: vou conseguir um emprego novo nesse mês de agosto? Por exemplo, vamos supor que a pessoa pergunte isso. Ela quer saber se ela vai conseguir um emprego novo nesse mês de agosto. Na verdade, imaginem que a pessoa ela tem várias perguntas, tá? Então eu posso, já que a pessoa tem várias perguntas, eu posso fazer várias tiragens curtas. Então ela quer saber se ela vai conseguir um emprego novo no mês de agosto. Então eu vou virar a carta aqui, tá? Eu já embaralhei, então eu vou escolher aqui, por exemplo, essa carta e mais uma carta. Vamos ver se o baralho fala sim ou não. Para eu falar sim numa pergunta como essa, eu penso que eu teria que ter duas cartas positivas, tá? O rato no baralho cigano é uma carta muito negativa, enquanto que o peixe no baralho cigano é uma carta muito positiva, tá? O peixe realmente é uma carta muito positiva. Só que assim, o rato atrapalha aqui, tá, gente? Então assim, nós temos que usar um pouquinho de lógica e pensar o seguinte: conseguir um emprego novo não é uma coisa fácil, assim, não é uma ocorrência banal, tá? Não é uma coisa que acontece todo dia. Para eu falar sim nessa tirada, eu teria que ter duas cartas positivas. Uma carta negativa aqui atrapalha. Então, eu diria que não, a pessoa não vai conseguir um emprego novo, pode ser que apareça uma oportunidade, mas depois tudo vai dar errado, tá? Então, a pessoa perde a oportunidade, né? Então, assim, aqui a resposta para mim deu negativo. Mas vamos supor que o cartomante pense de uma outra maneira, ele ficou na dúvida, né? Porque a carta do peixe, realmente ela é muito positiva. Então, vamos supor que a pessoa cortou o baralho, e ela quer tirar uma terceira carta para tirar a dúvida. A terceira carta foi a carta do livro. E aí, o que acontece? Alguns cartomantes vão interpretar, tá, que a carta do livro significa um não. Até porque, na maioria dos baralhos ciganos, o livro ele está fechado. Aqui nessa carta vem um livro aberto. A carta do livro fala, talvez aqui, explique que a pessoa precisaria ter mais conhecimento, estar mais capacitada para conseguir esse emprego, essa oportunidade. Mas vamos lá, ficou dúvida? Então eu vou tirar mais uma carta. Agora não dá mais para ter dúvida, tá? A próxima carta que saiu foi a foice. A foice também é uma carta negativa. E aí, assim, ela realmente fecha com a carta do rato e ela tá me dizendo que não, que a pessoa não vai conseguir o emprego. Então vocês estão vendo aqui como que foi essa jogada? A ideia inicial era tirar só duas cartas. Mas como eu já tinha falado que não, né? Mas aí eu fiquei em dúvida. A terceira carta ainda não me respondeu. Na quarta carta eu não tive mais dúvida, tá? Se tivesse saído uma carta positiva aqui na quarta casa, eu talvez pudesse interpretar que sim, a pessoa conseguiria o emprego, mas com dificuldades, tendo que superar alguns obstáculos. Mas a quarta casa teria que ser uma carta positiva. Só para ser didático mesmo, tá? Vamos supor que a quarta casa tivesse saído a estrela. A estrela é uma carta muito positiva. Ela é tão positiva quanto a carta dos peixes.
tá? E o livro, em combinação com peixe e estrela, também assumiria uma posição, uma interpretação positiva, tá? E aí sim, eu poderia falar que apesar da carta dos ratos, com essas 3 cartas a pessoa conseguiria o emprego, sim. Mas o rato aqui indicaria que a pessoa enfrentaria alguns obstáculos, ela ia ter que superar algumas oposições, tá? Provavelmente os competidores, para conseguir esse emprego novo, ok? Agora eu vou fazer mais uma leitura do tipo sim ou não, com 2 cartas. Então a pergunta poderia ser uma pergunta assim: vou conseguir entregar o meu trabalho de conclusão de curso? Tá? O contexto é assim, a pessoa está correndo contra o tempo para entregar o trabalho de conclusão de curso, ela tem mais 3 dias, só isso, e ela quer saber, numa conversa informal, ela quer saber se ela vai conseguir entregar esse trabalho de conclusão de curso. E aí eu resolvi abrir as cartas para a pessoa. Vamos ver se ela vai conseguir ou não, tá? Exemplo fictício de novo. E eu quero responder com 2 cartas. É interessante que o exemplo ele é fictício, mas saiu a carta da carta, né? Então, assim, essa carta, ela aparece, por exemplo, costuma aparecer quando a pergunta é sobre provas, trabalhos, né? Ela é indicativa de mensagens, né? E a carta do caixão, tá? A carta do caixão mostra que a pessoa vai conseguir terminar o seu trabalho. Apesar do caixão ser uma carta negativa, de uma forma geral, no baralho cigano, mas aqui eu não vou olhar que a carta é positiva ou negativa. Aqui eu vou olhar o contexto. O contexto, o baralho está sendo muito direto. O baralho cigano, ele é muito direto, né? Então ele está mostrando aqui a pessoa terminando o trabalho. Eu nem vou tirar uma 3ª carta, não há necessidade. Então, assim, o baralho já falou que a pessoa vai conseguir terminar o trabalho e pronto, respondeu, é isso. A pergunta da pessoa não foi se o trabalho vai ser bem sucedido, se vai ser mal sucedido. A pessoa perguntou se ela vai conseguir entregar dentro do prazo. Então, vejam, o contexto da pergunta é importante. A pessoa vai conseguir entregar dentro do prazo? Sim, ela vai. O jogo já respondeu. Pode ser que a pessoa pergunte, né? Então, assim, dependendo do contexto da consulta, a pessoa quer saber se ela vai se dar bem no trabalho ou não. Então, eu poderia desfazer esse jogo e fazer uma nova tiragem para saber se ela vai se dar bem nesse trabalho ou não, se ela vai ter uma boa nota ou não, se vai ser bem sucedida ou não. Ou aqui mesmo, do jeito que está o jogo, eu corto o bolo de cartas e tiro uma carta para saber se ela vai ser bem sucedida ou não. Ela vai entregar, tá? Ela vai entregar, mas eu quero saber se ela vai ser bem sucedida. Não vai ser bem sucedida, saiu o chicote. Então, provavelmente, a pessoa vai entregar o trabalho na pressa, né? A interpretação aqui seria isso. A pessoa vai entregar o trabalho nas pressas, ela vai conseguir, mas não vai ser um trabalho bem sucedido. Tá? Vai ser um trabalho, ela vai ter que se sacrificar muito, mas o resultado final não vai ser bom. Provavelmente a pessoa vai ter uma nota ruim no trabalho, mas paciência, é o que vai acontecer. Ok? Vocês devem ter percebido que o baralho cigano ele é muito direto, ele dá respostas muito diretas e até de uma certa maneira assertivas, né? Eu vou fazer mais um exemplo de uma tiragem de 2 cartas, onde a pessoa me apresenta um problema, né? Ela me traz um contexto. Aí eu vou tirar uma carta para prever o que deve acontecer, para onde as coisas estão se direcionando. A primeira carta vai ser de previsão e a segunda vai ser um conselho para tentar resolver a situação. Vamos imaginar que a pessoa está me perguntando sobre uma dúvida de ordem espiritual. Pode ser isso. A pessoa ela pode estar falando que ela está desacreditada de tudo e que ela se sente perdida. Então ela quer saber como lidar com essa situação. Então vamos ver o que o jogo de 2 cartas vai responder agora. Para responder essa pergunta, eu vou escolher um tarô que eu tenho que é chamado de tarô adivinhatório. Ele é um tarô menorzinho do que o tarô mitológico.
e ele é um tarô de temas egípcios, tá? Ele é um tarô de temas egípcios. Deixa eu ver se eu acho aqui uma carta.